Queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto em nome do Senhor Jesus. Espero que tenham passado um bom Natal e que estejam na disposição de entrar bem no ano novo. Amém. Glória ao Senhor. E este tempo é um tempo propício a constipações, a gripes, e eu também fui apanhado nestes dias. Aliás, no dia de Natal estava mal. Mas graças a Deus que o Senhor nos concede já este privilégio de estarmos aqui e vamos então cultuar ao Senhor neste dia, que será o último dia, o último domingo do ano e também aqui o último culto da congregação. E então nós vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que nos tem dado e por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Certamente se nós fizermos uma retrospectiva, nós temos muitas bênçãos. Amém? Muitas bênçãos que contar e temos tão grandes que às vezes nem conseguimos contar pelos dedos as bênçãos que temos recebido durante todo o ano. Amém? Glória ao Senhor. Depois vou dar um espaço para um ou outro irmão que se quiser dar o seu testemunho, dizendo as bênçãos que receberam durante o ano. Eu vou dar essa oportunidade também. Um irmão, se for curto, posso dar ao outro irmão, está bem? Mas era importante nós também dizermos as bênçãos que recebemos da parte do Senhor, está bem? Amém? Amém. Vamos começar então por cantar um hino dos nossos cenários, 329, e assim vamos dar início a este culto com muita alegria, também com muita gratidão no nosso coração por tudo aquilo, na verdade, que Ele tem feito por cada um de nós. 3, 2, 9. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas todo vão, contas muitas bênçãos, vilas de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Oh, mar, diga-lhe de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes em teu lidar? É a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dê-las de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ombro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas
como eu disse, se nós pensarmos no que Deus nos concedeu durante o ano, nós certamente vamos ficar surpresos. Amém. Por aquilo que Deus fez visivelmente e por aquilo que Ele fez que nós não nos apercebemos. Mas Ele esteve lá. Amém. Amém? Então são tantas as bênçãos que nós certamente estamos surpresos por aquilo que Deus fez. 365 dias. Quantas e quantas horas. Quantos e quantos minutos. E Ele sempre esteve connosco. Amém? A abençoar-nos, a guardar-nos, a libertar-nos de tantas coisas e a abençoar-nos com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua presença. Então, é de ficar mesmo surpresos por aquilo que Deus já fez. Amém? Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé. Como eu disse, vou dar a oportunidade a um irmão ou uma irmã que queira contar uma das bênçãos que recebeu do Senhor durante o ano, logo a seguir da minha oração, e esse irmão ou essa irmã tenha essa oportunidade, está bem? Amém? Não pode naturalmente demorar muito tempo, mas se é preciso, e então vamos também ficar maravilhados por aquilo que o Senhor fez na vossa vida. Senhor, louvamos o Teu nome, Senhor, nesta tarde, porquanto, Deus, Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso, e nós, Senhor, estamos aqui, mais uma vez, para Te agradecer, meu Senhor, e mostrar o quanto estamos gratos por aquilo que Tu nos tens dado e por aquilo que tens feito nas nossas vidas. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por mais um ano. Obrigado também por estarmos aqui a cultuar o Ti, Senhor. E obrigado pela Tua presença, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo. Deus, rogamos-Te agora, Senhor, que nos abençoes no decorrer deste culto, que a Tua palavra possa ser, meu Senhor, importante para a nossa vida e possa ficar gravado também no nosso coração. Deus, e que possamos também nos alimentar dela, Senhor, para enfrentarmos mais um ano, Senhor. Um ano naturalmente difícil, Senhor, mas connosco, Senhor, nós seremos mais e mais do que vencedores. Pai, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Em cada aflição, Senhor, dá vitória. E nós tudo entregamos nas Tuas mãos. Também entregamos, Senhor, a Tua igreja, a cada filho Teu, Senhor. Os que têm dificuldades, Senhor, nós também entregamos tudo, Senhor, diante do Teu altar. E mais uma vez, Senhor, receba a nossa gratidão. Graças Te damos, Senhor, por aquilo que Tu és em nós e por aquilo que Tu fizeste, Senhor, nas nossas vidas, na nossa família, Senhor, no nosso emprego, na Tua igreja. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Tem a verdade de ficar sentados. Qual é o primeiro irmão, então, que quer vir aqui? Rapidamente, nossa irmã. Muito bem. Paz, Senhor e irmãos, graças a Deus. Os irmãos sabem, desde o início do ano, veio a irmã Helena para a minha casa e tem sido uma bênção, apesar das quedas que ela tem, de partir o braço, partir uma costela, Deus tem-nos ajudado. E ainda na sexta-feira deu-me uma dor forte na minha mão, não podia mexer, não tinha inchado, uma dor muito forte, se bem. Eu tinha que fazer a sopa ontem para levar para a rua, para o café com vidros, e não vou poder fazer nada. Outro dia, ainda me doía um bocadinho, ontem de manhã doía-me um bocadinho, e agora não me dói nada. Orei ao Senhor, e graças a Deus por tudo, porque o Senhor tem sido bom comigo. Estas bênçãos. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Ainda dou a oportunidade a um irmão ou irmã que veio vir. Mais um irmão. Amém. Já. Se tivermos tempo, depois dou mais tarde, está bem? Os irmãos, eu sou dos irmãos com a paz de Deus. Amém. Os irmãos, com certeza, que já estão lá, habituados a ouvir a palavra de Deus pelo nosso irmão. Amém. O nosso irmão permite, hoje poderia ouvir a palavra de Deus por mim, porque
não somos nós que falamos, nem é nenhum irmão que fala. É a palavra de Deus. Irmão, a respeito de bênçãos, no Salmo 37 diz que a descendência do justo não mendigaria o pão. Nem o justo, nem a sua descendência. Nós somos pais de 7 filhos, todos a trabalhar, não porque eu seja digno ou a minha família seja digna das bênçãos que temos recebido, mas é pela sua promessa. No Salmo 90, diz que a vida do homem são 70 anos, certo, irmão? Eu já os completei. E alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. Eu também, pela graça de Deus, já os completei. Mas tenho tido problemas um bocado sérios. Os meus rins trabalham a 40%. Há dois anos tive que ir de urgência para o hospital privado da Alfena por causa do coração. É capaz de haver aqui algum irmão ou irmã que compreende. O meu batimento cardíaco subiu até aos 179. Eu podia ter morrido, e o médico, o enfermeiro estava ali, ao meu genro, digo, o teu pai podia ter falecido, ou podia não, ele não é meu pai, é meu sogro. No tempo, eu, a minha esposa e os meus filhos, nós fomos criados nessa congregação. Hoje, verdadeiramente, quem eu vejo aqui, que naquele tempo estava cá, é aquela irmã que está ali, do lado esquerdo, é aquela irmã que está ali, seu marido, a sua família, e para mim dá-me a entender que esse irmão já cá estava. Ou não? Talvez não. Portanto, são todos irmãos novos. Mas como depois abriu a igreja em Irmesinde, nós fomos lá. E depois de Irmesinde fechou, fomos da Alfena, fomos para a Maia, e depois da Maia fomos para a Alfena, e da Alfena fomos para Valongo, e agora de Valongo regressei à casa antiga. Eu, por causa dos meus problemas, tive que vender a carrinha, e portanto agora viajo nos transportes públicos. Irmãos, faz hoje talvez 3 domingos, eu resolvi ir a Valongo, do autocarro e tal. E da praia do autocarro à igreja, como é a descer, eu fui bem. Pronto, mas depois, quando regressava novamente para o autocarro, já acelerei mais um bocadinho e eu desmaiei, caí no chão. Por causa do coração. Estou à espera do dia 11 de janeiro para ir ao cardiologista para ver o que é que vai fazer ao coração. Mas eu, nas minhas orações, entreguei os meus rins, o meu coração está entregue ao Senhor. Eu, por aquilo que a médica diz, eu não devia sair de casa. Poucas vezes saio, não é? Mas hoje vou, Senhor, não. Hoje vou à casa de Deus. Porque nós estamos entregados a nossa vida nas mãos dele. E a nossa oração deve seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Obrigado, Senhor, por poder, Senhor, ensinar estas maravilhas, Pai. Poder ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor. Poder ouvir, Senhor, as bênçãos, Senhor. Tens sido ao longo deste ano, Senhor. Obrigado, Senhor, por neste tempo que estes connosco, Senhor. E nós sabemos que vai estar, Senhor, no próximo, e no a seguir, e no a seguir, e no a seguir. Senhor, estás connosco, Senhor. E vai estar, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por estes meus irmãos, Senhor. Obrigado, Pai, Senhor. Amém. Nós queremos cantar esta tarde, Pai. Porque tu nos ajudes, Senhor, a cada dia, Senhor. Porque nos possas lavar, Senhor, com o teu sangue, Senhor. Nos possas restaurar, Senhor. E que nos possas guiar, Senhor. Ao longo, Senhor, deste novo ano, Senhor, que se aproxima, Senhor, que é 2025. Amém. Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que vai ser um ano cheio de bênçãos, Pai. E ajude-nos, Senhor, a estar dispostos, Senhor, para te servir, Senhor. E para também, Senhor, te obedecer, Pai. Obrigado, Senhor, por este teu Senhor e Deus nosso, Senhor. Deus leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala da tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue, Tua cruz. tua cruz.
nos faz ternos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Batemos a nossa voz da tarde e cantamos: Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Posso confiar. Por não há eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Por eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando nós cantamos esta música, nós estamos a fazer um compromisso. Estamos a dizer que a nossa vida está nas mãos dele. E a nossa vida está nas mãos dele não é só hoje, para o resto da vida, mas sim todos os dias temos que tomar essa decisão. No momento que nós acordamos, temos de dizer: Pai, o dia 2 está nas tuas mãos. A vida está nas tuas mãos. Às vezes nós pensamos muito no futuro e às vezes até ficamos um bocado ansiosos. E ficamos a pensar o que é que será de nós, o que é que vai acontecer. Mas é importante que levemos dia a dia como um desafio. Porque é isso que Deus nos dá. Cada dia uma oportunidade para viver, para o seguir, para o servir. Então quando nós dizemos que a nossa vida está nas tuas mãos, Pai, que seja todos os dias. Não hoje e depois no próximo domingo e no próximo domingo, não. Hoje, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. E para iniciar este novo ano, possamos dizer também: Deus, este ano, a minha vida está nas tuas mãos.
Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Jesus! Amém. Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a quem nos visita nesta tarde. Não sei se temos alguém pela primeira vez. Temos aqui um jovem. Temos aqui lá um jovem lá atrás. Muito bem. Penso que é tudo. Muito bem, quero-vos dizer muito bem-vindos, está bem? À casa do Senhor, aqui à congregação de Costa Cabral. Sintam-se bem no nosso meio, está bem? E desde já um bom ano. Amém? Um bom ano também para os irmãos. Tenham vontade de ficar sentados, vamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Espero que tenham passado um bom Natal. E também os votos meus e certamente de toda a igreja, de toda a liderança, é que tenham também um bom ano de 2025. Amém? Mas por agora nós estamos aqui para com todo o nosso ser mostrar a nossa gratidão ao nosso Deus por aquilo que Ele fez durante este ano que está prestes a terminar. Então nós estamos aqui dando graças a Deus. Amém? Graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, nesta tarde trago-vos uma palavra bastante conhecida, mas que se enquadra neste tempo e neste final do ano também. Então vamos abrir sem mais demoras em 1 de Samuel, no capítulo 7, e vamos ler somente o verso 12. 1 de Samuel, capítulo 7, no versículo 12. Certamente já encontraram? Muito bem, então diz assim a palavra do Senhor no versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Podemos ler todos este versículo? Amém? Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Queridos irmãos, todos nós sabemos, ou já lemos, ou já ouvimos pregar acerca desta palavra. E este versículo que nós acabamos de ler, ele refere-se naturalmente a uma grande vitória que o Senhor, nosso Deus, concedeu ao seu povo. E porque lhe concedeu essa grande vitória, Samuel, ele ergueu uma pedra como memorial
para que todos aqueles que passassem por acolá olhassem para aquela pedra e se lembrassem da grande vitória e das grandes bênçãos que Deus concedeu ao seu povo. E porquê tudo isto? Porque esta pedra de ajuda, pedra Ebenezer, porquê? Porque a história conta-nos que por mais de 300 anos os filisteus guerrearam contra o povo de Deus, Israel. A localidade onde eles se instalaram era, que nós agora ouvimos falar muito e muito, que é em Gaza. E em Gaza e naquele território vizinho, portanto eles estavam colados, eram vizinhos de Israel. E aquele povo durante tantos anos guerreou contra o povo de Israel. E podemos perguntar a nós porquê que Deus concedia que aquele povo lutasse, guerreasse, tomasse posse e escravizasse o povo de Israel. Tudo isso muito simples. Porque o povo de Israel esquecia-se com muita facilidade do seu Deus. E tomava outros deuses e a idolatria tomava parte das suas vidas e por isso Deus os entregava aos seus inimigos. Diz a palavra do Senhor que entregava nas mãos dos seus inimigos, dos filisteus. E foi assim durante muito tempo. Mesmo no tempo dos juízes. E num homem que nós todos ouvimos falar, que era Sansão, nós sabemos que durante a sua vida, Sansão matou muitos dos filisteus para os expulsar da sua terra, para que o povo de Israel fosse livre durante muito tempo. Também sabemos depois da queda de Sansão, mas na sua morte, diz a palavra do Senhor, que na sua morte ele matou mais filisteus do que em vida. Então sabemos que durante tantos anos que os filisteus eles guerrearam e escravizaram o povo de Israel por causa da sua rebelião e por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de fé. E por isso Deus os deixava à sua sorte. E eles eram escravizados, tinham que pagar tributo, possuíam as suas terras, os filisteus, e era uma vida de escravidão. Não durante pouco tempo, mas durante muito tempo. Dezenas e dezenas de anos que eles tomavam posse. E quando o povo de Israel se revoltava e se unia ao seu exército, iam guerrear contra os filisteus, normalmente, e segundo a palavra do Senhor nos diz, eles perdiam. Eram gravemente feridos, mortos. Temos aqui a palavra do Senhor que de uma vez foram 4.000, de outra vez foram 35.000. Portanto, eram assim grandes derrotas que o povo de Israel sofria nas mãos dos filisteus. Mas fala-nos agora Samuel. Todo este tempo passou até entrar em Samuel, o sacerdote Samuel, e também juiz daquele tempo. Um homem consagrado a Deus. E o tempo em que estavam a viver era tão grave. Para além de estar debaixo do jugo dos filisteus, também a parte liderança espiritual do templo não era a melhor. Ofni e Finéias eram os filhos de Eli. Não eram homens exemplares. E tudo isso
fazia com que o povo fugisse e o povo adorasse a outros deuses e estava a sua vida espiritual, estava um caos, perdidos por completo. Sabemos da morte deles, talvez sabemos da morte de Eli e sabemos que a glória de Deus se foi, porque até a arca do Senhor foi perdida e foi tomada pelos filisteus. Portanto, o templo era de caos, era uma tragédia para o povo de Israel. Samuel toma posse. Era o juiz, era também o sacerdote, e ele faz com que o povo se arrependesse, para que o povo tomasse novamente vitórias e usufruísse das bênçãos que Deus tinha para eles. Então, queridos irmãos, Samuel exorta o povo ao arrependimento. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de entre si os baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Queridos irmãos, esta foi a sua exaltação. Se eles se arrependessem, se deixassem os outros deuses, se voltassem somente para Deus, de todo o seu coração, se arrependesse de todas as suas falhas, de todas as suas desobediências, Deus certamente iria lutar por eles, iria cuidar deles. E assim foi. E assim foi. Samuel, ele orou ao Senhor. Samuel ofereceu em holocausto sacrifício ao Senhor. E diz que Deus ouviu a oração de Samuel e mandou unir o povo de Israel às suas tropas. Mas quando os filisteus se aperceberam de que eles estavam reunidos, eles então armaram-se novamente e foram à luta para destruírem e derrotarem novamente Israel. Só que agora Israel não estava sozinho. Israel tinha o Senhor dos exércitos, tinha o Senhor das promessas. Israel tinha o Senhor fiel, o Senhor todo-poderoso, aquele que os libertou lá da escravidão do Egito e os levou a uma terra farta, uma terra grande, uma terra rica. E este Senhor estava com eles, porque eles tinham arrependido de todo o seu coração. Tinham pedido perdão a Deus e que precisavam da sua ajuda. Então Deus esteve com eles naquela luta. E de forma sobrenatural. Amados irmãos, isto é bom para a nossa fé. Saber que Deus age de forma poderosa, de forma sobrenatural. Quando nós não conseguimos imaginar como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai operar, como é que Deus vai lutar por nós, nós não sabemos. E certamente foi isso que o povo disse, olhando para o exército dos filisteus, muito maiores, muito mais fortes, com muito mais armas. Eles, o que é que nós vamos fazer? Eles não tinham resposta. Mas Deus faz assim. Deus age como quer, da forma como quer, mas quando Deus está, a vitória é certa. Amém? E de que forma sobrenatural é que Deus agiu? Diz que trovejou durante todo o dia. E eles ficaram aterrorizados. Ficaram, deixe-me passar a expressão, tolos da cabeça. Não sabiam como fazer, o que fazer, até que o povo de Israel, o seu exército, diz que os destruiu por completo. Amém? De que forma? Com trovoada. Amém? Com trovoada. Deus age assim, desta forma. Quando ninguém pensa como é que Deus vai ajudar, Deus sabe como fazer. Amém? E isso também é uma lição para cada um de nós.
Amém? Nós, quantas vezes nós olhamos para a batalha e ela é tão grande e dizemos, como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos ultrapassar este obstáculo? Como? O que é que vamos fazer? Mas se nós entregarmos nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso, amém? Ele age como quer. E vai fazer de forma sobrenatural que nós nunca pensamos, mas Ele vai fazer. Amém? Quem imaginaria que era a trovoada que ia aterrorizar aquele exército? Mas foi a trovoada. Amém? Diz a palavra do Senhor que trovejou durante todo o dia e aqueles homens ficaram aterrorizados, malucos, desorientados e foram todos mortos, tiveram que fugir. E diz mais, diz que Deus restituiu aquilo que eles perderam. Aquele território que os filisteus tinham tomado a Israel, diz que com esta derrota, diz que foi restituído tudo aquilo que eles tinham perdido. O nosso Deus é assim. Amém, irmãos? O nosso Deus é o Deus fiel. É o Deus de Samuel. Aleluia! É o mesmo Deus com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Aleluia! E Ele age como quer, faz como quer. Ele tem todo o poder. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! O que é que nos resta a nós? Confiar. Confiar e esperar nele. Em todo o tempo. Em qualquer circunstância. Em qualquer situação. Confiar nele que Ele age. Aleluia! E se na nossa luta, se na nossa dificuldade, nós perdemos algo para as dificuldades, para a doença, para o inimigo, se perdemos algo, Deus vai, com a sua vitória, Deus vai nos restituir tudo. Aleluia! Aquilo que nós temos perdido. Se nós confiarmos nele. Aleluia! Depositarmos a nossa confiança nele, a nossa obediência nele, Ele vai fazer grandes e poderosas coisas na nossa vida. Amém? Ele fez como o seu povo fez ou não? Ele fez como o seu povo. Por isso Samuel levanta aquela pedra. Aleluia! Aquele memorial. E disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória ao Senhor. Para que todas as pessoas que passassem por aquele lugar olhassem para aquela pedra, se lembrassem do poder e da fidelidade de Deus com o seu povo. Aleluia! O nosso memorial maior, que já foi erguido, foi lá na cruz do Calvário. Aleluia! E que cada um de nós possa em cada dia olhar para aquele memorial, a cruz do Calvário, e possa se lembrar daquilo que Deus fez por cada um de nós. Aleluia! E possa viver em gratidão, seja na luta, seja na prosperidade, seja em qualquer circunstância ou situação, mas que possamos viver com gratidão no nosso coração, dando-lhe louvores àquele que tudo pode, àquele que criou os céus e a terra, àquele que provou o seu amor quando o seu Filho Jesus veio ao mundo e quando o seu Filho amado foi à cruz morrer em nosso lugar para nos dar vida, para nos dar salvação e para nos dar a certeza da vida eterna e para nos dar também a vitória, que com Ele tudo é possível, mesmo neste mundo, passando dificuldades, é possível vencer. Aleluia! Porque aquele que prometeu, Ele não falha e jamais falhará. Glória ao nome do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Este ano certamente tem sido um ano difícil. Uns sofreram mais do que outros, certamente, mas tem sido um ano complicado para todos. Um ano de incertezas. Um ano de guerras. Talvez um ano de doenças para si, no seu lar. E tantas dificuldades temos enfrentado. Talvez falta de emprego,
Talvez a situação financeira não seja a melhor. Com a subida dos juros, com a subida das rendas das casas, a subida dos empréstimos e tantas outras coisas. Tem sido certamente um ano complicado, um ano difícil. Acredito que sim. Certamente tivemos muitas dificuldades, mas também eu creio, e eu por mim falo, e certamente os irmãos dizem a mesma coisa, que o Senhor nos tem ajudado. Aleluia! Em todas estas coisas, estas dificuldades, o Senhor nos tem ajudado. Aleluia! Eu creio que os irmãos, nas vossas orações, na vossa vida, têm esta gratidão. Em tudo, o Senhor nos tem ajudado. Apesar das dificuldades, apesar das lágrimas. Mas o Senhor nos tem ajudado. Aleluia! Podemos dizer que tudo foi resolvido? Certamente que não. Nem tudo foi resolvido. Mas até aqui o Senhor nos tem ajudado. Aleluia! A sua promessa, ela é para nós. A sua promessa é para nós. Nem tudo foi resolvido. Certamente que não, mas esperamos no Senhor. Aleluia! A nossa confiança está no Senhor. Os nossos olhos estão colocados no Senhor. A nossa oração, o nosso clamor está colocado no Senhor. Aleluia! Que faz o sobrenatural acontecer. E o que é o sobrenatural? É um milagre. É um milagre que pode vir à tua vida. Aleluia! E Deus faz isto e vai-te restituir aquilo que tu perdestes. Ele é um Deus fiel. Então este ano está a passar. Este ano está a passar. Mas Ebenezer leva-nos a olhar para trás, para o ano que passou, e reconhecer que no meio de terríveis batalhas, de perguntas não respondidas, Deus não se ausentou. Amém, irmãos? Deus não se ausentou. Ele está conosco. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! É essa a promessa da sua palavra para cada um de nós. Aleluia! Glória ao Senhor. Deus não se ausentou. Esteve conosco nos dias bons e nos dias maus. A sua mão esteve estendida sobre nós, trazendo-nos consolo. Aleluia! Trazendo-nos consolo. Ele não está ausente. O seu clamor chega até Ele. E quantas vezes nós vamos à sua presença, derrotados, cabisbaixos, em lágrimas, sem esperança. E quando nós nos levantamos da sua presença, nós trazemos o seu consolo. Aleluia! Oh, glória àquele que é o maior. Amém. Aleluia! Ele nos consola, porque a sua presença nos consola, nos fortifica, nos anima. Glória ao Senhor! A sua mão nos toca para nos fazer levantar. Aleluia! Então a sua presença se faz sentir em todo o tempo. Ebenezer leva-nos a olhar para trás e reconhecer que no meio de terríveis batalhas Ele é fiel. Glória ao Senhor. Ebenezer leva-nos também a olhar para o dia presente, dizendo até aqui, hoje, nos tem ajudado o Senhor. Amém. Ebenezer leva-nos a olhar também para o dia presente, dizendo até aqui,
Até ao dia de hoje, vemos a sua misericórdia, a sua graça, a sua paciência, a sua bênção, a sua proteção, a sua guarda sobre cada um de nós. Amém! Quem pode testificar isto? Ebenezer, leva-nos a olhar para o dia de hoje, para o presente, aleluia, e vemos que Deus esteve presente em todo o tempo. Glória ao nome do Senhor. Ebenezer deve ser um memorial contínuo de gratidão e adoração. Amém, irmãos? Que a nossa vida seja para o glorificar. Desde que tu te levantas até que te deitas, que a sua vida seja para o glorificar a Ele. Aleluia! Com gratidão e adoração, pois Ele está conosco também agora. Não só esteve presente no passado, mas Ele está presente hoje. Aleluia! Quem acredita nisto? Aleluia! Deus está presente hoje. Amém! Ele veio para estar conosco sempre. Aleluia! A sua presença pelo seu Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Ebenezer, leva-nos a olhar também para os dias que virão, para o futuro. Esse memorial tem que nos dar essa força, esse ânimo, essa fé, essa gratidão para os dias que virão. Pode as notícias não ser agradáveis. Pode todos dizerem que não há futuro para os jovens, não há futuro para os velhos, não há futuro para as crianças. Mas Deus, Ele é o futuro. Aleluia! Ele é o futuro, porque Ele já tem preparado o futuro para cada um de nós. Então, Ebenezer, leva-nos a olhar para os dias que virão, para o futuro. A própria expressão até aqui indica uma jornada ainda incompleta. Dias e tempos à nossa frente. Ele esteve conosco até hoje. E amanhã não será diferente. Aleluia. Querido irmão, prezada irmã, o ano está a terminar. O outro ano irá começar, se Deus quiser. E Ele esteve presente no ano de 2024. Ele estará presente no ano de 2025. Aleluia! Ele é fiel. Se tu fores fiel, Ele sempre é fiel. Aleluia! Se tu fores fiel, Ele sempre é fiel. Aleluia. Aleluia. Podemos contar sempre com Ele. As maravilhas do passado dão-nos esperança para o futuro. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus não é somente o Deus de ontem. O nosso Deus é o Deus de hoje. O nosso Deus é o Deus do amanhã. Glória ao Senhor. Fico com esta mensagem. Lembre-se o porquê que esta pedra se ergueu. Com este nome, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembre-se, nas lutas de Israel, por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, Deus os fez penar, os fez sofrer. Mas quando se voltaram para Ele, arrependidos, quando clamaram a Ele, Ele é um Deus que ouve, é um Deus que se compadece e é um Deus que opera. Aleluia! É um Deus que opera. Amado irmão, lembra-te que nas tuas lutas podes padecer, podes penar, mas lembra-te que aquele que está em cima é maior do que o teu problema, é maior do que a tua dificuldade. Glória ao seu nome. Lembra-te
Que se clamares a Ele, confiares nele, esperares nele, a vitória vem. Aleluia! E olha para o memorial que é a cruz. E a cruz tem que te lembrar vitória. Aleluia! A cruz tem que te lembrar que tu eras perdido e agora és salvo. Aleluia. A cruz tem que te lembrar que não eras nada e agora és filho. A cruz tem que te lembrar que a vida não termina aqui. Há uma vida eterna para gozar com Ele. Aleluia! Então Ebenezer, até aqui nos ajudou. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos adorar aquele que vive e vive para todo sempre. Amém? O grupo de louvor vai subir. E vamos ainda entoar um cântico e vamos também doar a nossa oferta. E depois vamos terminar ainda com os anúncios. Amém? Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos doar a nossa oferta, está bem? Amém. Aleluia. Finalmente, paz Senhor a todos os irmãos. Como o irmão Custódio falou, nós fomos resgatados e que nós antes estávamos perdidos, mas agora nós fomos encontrados. Aleluia. E este hino que nós vamos entoar agora para a oferta e que me sinta também me sinta forçado a dar, fala que apesar de nós termos estado talvez numa situação que Jesus diz para nós o louvássemos e que Ele nos ia ajudar. E talvez tu até neste momento possas estar a passar alguma situação, mas que isto ou essa situação, mesmo assim, não te impeça de o louvar. Porque tu o louvares, vais encontrar também ajuda, vais encontrar cura, vais encontrar alguém que te vai ajudar para todo sempre. Amém? Amém. Acontece. Isto é o diabo a tentar fazer com que a gente não ouve. Mas o diabo não vai conseguir, amém? Aleluia. Estava triste, não sabia o que fazer. Quando o Senhor disse, levanta e ora. Estava triste, não sabia o que fazer. Quando o Senhor disse, levanta e louva. Louva, 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 louva. Quando o Senhor disse, levanta e louva. Por isso, Louva, louva, louva. Quando o Senhor disse, levanta e louva. não tinha emprego, não sabia o que fazer. Quando o Senhor disse, levanta e louva. Não tinha filhos, não sabia o que fazer. Quando o Senhor disse, levanta e louva. Por isso, louva, 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 louva. Quando o Senhor disse, levanta e louva. Louva, Quando o Senhor disse, levanta e louva. estava no mundo, não sabia o que fazer. Quando o Senhor disse, levanta e louva. Estava enfermo, não sabia o que fazer. Quando o Senhor disse, levanta e louva. Eu estava pobre, não sabia o que fazer. Quando o Senhor disse, levanta e louva. Por isso, louva, 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 louva. Quando O Senhor disse, levanta e louva. louva, louva, louva. O Senhor disse, levanta e louva. Ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Que Deus escolheu para vencer. Ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Naquele que Deus escolheu para vencer. Naquele que dobra os joelhos. Ninguém toca naquele que ora de madrugada. Ninguém toca no Filho de Deus abençoado. Ninguém toca, ninguém toca. Ya, 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 ya,
Amém. E terminamos muito bem o ano. Fazendo benção também aos africanos. Vale a pena vir à congregação de Costa Cabral. Amém. Glória ao Senhor. Amém. E os irmãos só lembraram mesmo que o próximo culto será o culto de passagem de ano. Amém? Lá no Carvalhido, terça-feira, 10 da noite, está bem? Então nós teremos o culto de passagem do ano. Os irmãos, se puderem, não falhem, não faltem. Será o melhor lugar, certamente, para passar o ano aos pés do Senhor. Também lembrar que no próximo domingo é o culto de ceia do Senhor, portanto não haverá cultos em nenhuma das nossas congregações, está bem? Lembrar também que a escola dominical só irá iniciar no dia 12, está bem? Dia 12 às 11 horas. Portanto, será estes os anúncios mais próximos e vamos certamente nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Amém? A primeira parte? Amém? Só um bocadinho, a primeira parte, só um bocadinho e vamos todos nos alegrar depois de botar a bênção apostólica. Está bem? Amém? A primeira parte só. Amém? Os irmãos agora ficarmos podem dar asas à sua alegria. Vá lá, vá lá! Estava triste, não sabia o que fazer. Quando o Senhor disse, levanta e volta. Estava triste, não sabia o que fazer. Quando o Senhor disse, levanta Por e isso volta. então vai, louva, 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 louva. Quando o Senhor disse, levanta e volta. Louva, louva, louva. Quando o Senhor disse, levanta e volta. Glória a Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo seja com cada um de nós até à vinda do Senhor. Amém? Um bom ano para os irmãos, o nosso culto está terminado. Está bem? Deus abençoe. Amém.